que era comum, eles envenenavam as pessoas lá dentro ou jogavam lá de cima. Nossa. Tá? Era uma forma de eliminar quem pensasse de forma contrária. De forma diferente. Então era famoso esse, como falava, Castelo Sant'Angelo. Eu não trocaria os meus privilégios pelos que São Pedro tem no céu, porquanto tenho salvado mais almas com as minhas indulgências do que São Pedro com seus discursos. Não há pecado tão enorme que a indulgência não possa perdoar. Mesmo se alguém, o que é impossível sem dúvida, houvesse violado a pureza da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, que pague bem, e isso lhe será perdoado. Olá, meu nome é Wilson do Amaral Filho, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e você está no podcast da Igreja a respeito de História da Reforma Protestante. Este é uma série de podcasts que você vai gostar muito, porque ele está sendo totalmente conduzido pelo presbítero Vlander Zickel, nosso presbítero de nossa igreja, emérito, e também muito estudioso da área da história da Reforma Protestante. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, nós chegamos a mencionar, né, temos um slide aí que mostra a entrada da igreja, né, em Wittenberg. Tá? Sim. E como nós começamos a falar sobre indulgência, né, eu costumo dizer sempre lá na nossa classe que indulgência é um termo conhecido na área jurídica, né, juízes, promotores, advogados, e pelo pessoal, né, que é mais afeito, que normalmente é membro de alguma igreja, né, alguma igreja cristã. Mas se perguntar aí fora, né, pessoal totalmente leigo, eu creio que não conseguiriam ter esse entendimento do que é o termo indulgência. Né? Se falar em indulto, tem mais gente, possibilidade de mais gente conhecer dos indultos que nós ouvimos falar aí, né, mais recentemente. Mas tem o próximo slide aí. É a página 88. 88, né? Tem uma figura que seria do próprio Martinho Lutero, né? Onde a gente vê, então, aqui, a gente vê a figura, né, do Papa. Ele está assinando, né, como seria aquela bula papal. Sim. A gente vê depois aqui, do lado dele tem vários representantes outros da igreja, e tem uma fila, né, do pessoal aqui, bem simples que a gente vê, colocando as suas moedas aí, e tem uma pilha, né, de que seriam as indulgências. Sim. Né, dos vários tipos de pecados perdoados. A gente vê, inclusive, para mostrar como que a coisa era assim tão rotineira, tem até a presença de um cachorro aqui, né, Lutero pôs, para mostrar que qualquer lugar assim o pessoal servia para fazer essa negociação, né? Sim. Agora, o que é interessante para a gente ter um conhecimento que eu falo também para os alunos, né? Por exemplo, em alemão, a palavra indulgência, né, é um tal de Ablass, né? A-B-L-A-S-S. Tá? Dentre os vários significados dessa palavra, ela significa também, eu não sei se eu já comentei aqui ou no curso normal, significa dreno, não é? Ou ralo. Então já dá para a gente começar a associar. Eu acho que em alemão fica mais claro quando você fala que indulgência seria um dreno ou um ralo. Qual que é a função do dreno? Então, sempre lembrando, numa cirurgia, se coloca um dreno que é para tirar toda aquela substância que vai se formando no organismo e que seria nociva ao organismo. Não é? Até um instante que eles chegam à conclusão, os médicos, que já atingiu um grau de limpeza, não é? E pode ser retirado e fecha o dreno. Tá? E mesma coisa com o ralo. Com o ralo. Nós temos nos boxes, nos banheiros, quer dizer, a gente toma banho supostamente para tirar a sujeira corporal. Isso. E para onde vai essa sujeira? Tem que ir para algum lugar.
ela vai através do ralo e com isso o nosso corpo fisicamente, a gente, pelo menos por algum tempo, a gente está limpo novamente. Então, justamente a palavra em alemão traduz isso. Seria como que um ralo, um dreno espiritual. Certo. Tá? Então, quando a gente fala assim, fica mais fácil o pessoal lembrar e não esquecer. Associar a indulgência como sendo um dreno, um ralo da alma espiritual. Mas no próximo slide aí, Página 89. a gente vê um exemplo de uma bula papal. A gente vê que está escrito, né? Tem toda uma descrição e tem como que um símbolo, né? Como se fosse um selo Isso. papal, né? Que caracteriza o quê? Que não é qualquer um que poderia, tinha que estar provido, tem que ter o símbolo de um representante da igreja. Nas suas pesquisas a respeito da bula, do documento em si, você chegou a ver alguma falsificação da bula ou não? Não, isso não... Nunca chegou em pesquisa nenhuma alguém forjando bulas? Não, mas é bem provável que tenha acontecido, né? Se até hoje a turma faz isso, né? Olha... É porque o Papa estava levando prejuízo, né? Imagina. Mas daí... Se houvesse isso. Mas com certeza, se pegasse, seria punido, né? Porque... Mas não tem nenhuma evidência histórica de que isso teria acontecido. Não, eu até vou procurar me informar a respeito disso, né? Sei. Já mostrando, né, avançando para o próximo slide. Sim, página 90. A gente vê aqui o Lutero com o grupo dele reunido, né? Agora tem algumas coisas importantes, né? Para variar também é mais uma pintura daquele pintor renascentista alemão, né? Lucas Cranach, onde o que ele está mostrando? Ele está mostrando o staff, né? Toda a equipe de trabalho, por exemplo, do Lutero. Certo. E vamos ver algum detalhe aqui, né? Bom, a gente vê um serviçal servindo um copo de alguma coisa aí para o Lutero, né? Sim. Eu creio que não seria água, não. Eles não tomavam água por vários motivos. O Lutero é o que está com a mão no copo? Com a mão no copo. Esse de preto que está virado pro rapaz de pé aqui que está servindo, está entregando um jarro para ele, né? Entendi. É um copo grande. Agora, se a gente contar quantas pessoas tem aqui, né? Olha, nós vamos ver aí que tem, tirando o Lutero, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. 12 pessoas. Veja a associação que já começa a fazer, né? É. Lutero coordenando o trabalho de uma equipe de 12. Nós já podemos pensar o quê? 12 fora o serviçal. Não. E fora o Lutero. Deixa eu contar aqui. Porque tem 2 aqui juntos, né? Um está no colo, tá no peito do outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, isso. Então é como se fosse, né? Eles já fizeram como uma associação. Como que Lutero a serviço, né? Como se estivesse coordenando os 12, como se fossem 12 apóstolos. Né? Mas esse que está deitado assim no peito, melhor, a pessoa que acolhe não é uma representação do próprio Senhor? Aí que está. Né? A gente poderia imaginar isso também, né? Por exemplo, esse que está do lado tem Lutero e já na sequência dele, do lado dele esse outro de preto também, que está com o rosto virado, né, conversando com uma pessoa. Esse daqui seria o responsável pela impressão de Bíblias. Entendi, Gutenberg. Não, esse seria o da época. O da época. Muito bem. Vamos prosseguir, porque os nossos amigos aguardam mais falas. Mais fala. Tá. Vai lá. No próximo slide... Isso é a página 91. Certo. Aí tem essa figura grotesca, né? Que é da prostituta da Babilônia.
E o que está mostrando aí, né? Está escrito, né, que é um pai de igreja zangado, com uma representação, né, de que seria alusão ao próprio papado. Mostra o seguinte, né, no que se diz aqui em alemão lá, que a prostituta da Babilônia, sendo representada pelo próprio papado, governa Roma e o castelo papal de Sant'Angelo, né? O que era? Isso aqui não tinha o Vaticano ainda, o Vaticano vem bem depois, né? Mas era um castelo onde ficava o comando da igreja, e esse castelo era famoso pelo seguinte: todo mundo que discordava, que era considerado herege pela igreja, pessoal mais de renome, como o caso de Lutero ou de Savonarola, né? Savonarola, por exemplo, foi convidado pelo Papa na época para que ele fosse visitá-lo lá no Sant'Angelo, né? E Savonarola falou: sim, e lá para quê? Né? Para acontecer o mesmo que vocês já fizeram com os outros, porque era comum, eles envenenavam as pessoas lá dentro ou jogavam lá de cima. Nossa. Tá? Era uma forma de eliminar quem pensasse de forma contrária. De forma diferente. Então era famoso, como falava, Castelo de Sant'Angelo, né? Mas o que os emissários da igreja falavam, né? Veja os absurdos. Agora fica bem mais interessante aqui o nosso estudo, né? Eles chegavam, por exemplo, à frente lá das praças, coisa e tal, e falavam: a graça de Deus e do Santo Padre estão diante de vossas portas. E todos iam para a igreja, tá, sendo recebidos, diz aí, com som de órgão, nuvens de incenso, tá? Em frente ao altar-mor tinha uma grande cruz vermelha, onde estava colocado o estandarte do Papa, ao qual todos tinham que render homenagem, tá? E ao lado ficava o cofre, no qual seriam depositadas as moedas dos pecadores, né, dos penitentes. Tetzel, sempre esse cara, né? Com voz possante, o que ele dizia sobre o valor das indulgências? Veja só como o cara não era nada modesto. Ele dizia: eu não trocaria os meus privilégios pelos que São Pedro tem no céu, porquanto tenho salvado mais almas com as minhas indulgências do que São Pedro com seus discursos ou pregações. Nossa. Tetzel ressaltava o valor das indulgências sobre os pecados, como o nosso pastor falou, pecados passados, presentes e até futuros. Você já pagava pelo que você tinha intenção ou se viesse a cometer. Bem como sobre as penas do purgatório. Ele dizia, né, para motivar a turma: escutai os vossos parentes, os vossos amigos que morreram e que vos chamam do fundo do abismo, clamando: estamos sofrendo martírio, uma esmolinha nos livraria, podeis e não a quereis dar. Ele dizia: no mesmo instante em que a moeda retine, né, faz o barulhinho lá no fundo do cofre, liberta-se a alma do purgatório e voa livre para o céu. E eu vos declaro ainda que tenhais uma só vestimenta, né, uma só roupa, devereis tirá-la, vendê-la, a fim de obterdes esta graça. Você não tem um recurso, venda a única roupa que você tem e com o recurso obtido você compre, então, a indulgência para livrar alguma alma do purgatório. Tá? Ele dizia: o Senhor nosso Deus já não é Deus, entregou todo o seu poder ao Papa. Quer dizer, era uma Deus coisa assintosa, né? Eu estou pensando aqui no fato de que na contemporaneidade nós estamos vivendo algo semelhante. Que me passa na cabeça sempre que eu vejo esse detalhe, né? Em muitas igrejas a gente assiste esse depenar do povo, mas é depenar mesmo, não é? Enquanto que o Espírito Bíblico diz assim: olha, em se tratando de dar uma oferta, você dê aquilo que o seu coração disser. Deus ama a quem dá com alegria, mas não estipula quanto. O apóstolo Paulo, quando fala disso, ele disse assim: olha, eu agradeço que vocês, que a igreja tenha contribuído, e ela contribuiu além do que ela podia, mas porque ela queria fazer isso.
Partia do coração do adorador o quanto doar e não uma cobrança. Uma cobrança como a gente vê que acontece hoje. Vamos prosseguir. Ele dizia ainda sobre os pecados futuros, ele falava: vinde e eu vos darei cartas munidas de selos, pelos quais mesmo os pecados que tiverdes vontade de cometer no futuro, vos serão todos perdoados. Né? Aí tem uma observação, né, nos livros lá, na Alemanha, dizendo que teve um príncipe, parece que era um príncipe, ele esperou o Tetzel passar, o Tetzel estava a cavalo, e ele de cima de uma árvore pulou em cima do Tetzel. Sei. Caiu no chão, e daí ele pegou um punhal e pôs assim no peito do Tetzel, né? E o Tetzel pedindo, pelo amor de Deus, para que ele não o matasse. Falou: não, mas eu posso fazer isso porque eu já comprei a indulgência, quer dizer, eu posso cometer o pecado e já estaria livre. Pois é. Mas depois não fez, foi mais para dar uma lição no cara, né? Se realmente aconteceu, também nós não temos como afirmar, mas tem isso daí escrito em algum lugar lá, né? Entendi. Não sei se dá para provar ou não. Ele falou algo abominável também, que depois ele disse que não foi bem assim. Ele disse, mas está registrado: não há pecado tão enorme que a indulgência não possa perdoar. Mesmo se alguém, o que é impossível sem dúvida, houvesse violado a pureza da Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus, que pague bem, e isso lhe será perdoado. Esse absurdo depois foi contestado, e é contestado por vários textos, né? Nós temos aí Romanos 3, 21 a 26, Romanos 8, 1, Gálatas 2, 16. Aí depois todo mundo pode voltar a ler, né? Tinha preços estipulados pelos pecados. É mesmo? Tinha, para cada tipo, para cada variante de pecado. Por exemplo, na Alemanha, a poligamia custava 6 ducados. Ducado era a moeda lá da época, né? Sei. Poligamia 6. Perjúrio e roubo era mais caro, 9 ducados. É porque era mais grave. Agora, o homicídio era mais barato do que perjúrio e roubo, era só 8 ducados. Né? Feitiçaria, como eu sempre falo, é baratinho, 2 ducados. Tá? Na Suíça tinha outro vendedor de indulgência de nome Bernardo Sansão. Ele cobrava por um parricídio ou um fratricídio, ou seja, o cara podia matar o pai ou o irmão, apenas 1 ducado. Quer dizer, era um absurdo. Até um incentivo para matar mesmo, né? Nós vamos ver baratinho. Nós vamos ver daqui para frente outras coisas que falam, mas não é possível isso, mas foi possível. Né? Como consequência das indulgências, a moralidade ia decrescendo. Com a facilidade do perdão, então isso daí tirava a moral, né, das autoridades e dos próprios sacerdotes sérios, né, na hora de aplicar a penitência, a penalidade após a confissão dos pecados. Quer dizer, a própria igreja, por conta do interesse econômico, prega uma mensagem que vai contra a própria teologia da igreja. Da igreja, exato. O que vale, então, é a vantagem. Imagina viver naquela época sob essa circunstância. Sempre é. Lembrando que em torno de 90% da população ou mais era analfabeta, né? Aceitava tudo que os sacerdotes dissessem. Exato. Muito bem. Infelizmente, nós estamos chegando ao final deste episódio e eu desejo realmente, nós desejamos aqui que você continue estando conosco, que você participe, ouça os episódios anteriores, se atualize, se porventura você está chegando agora, mas nós estaremos aqui para a produção de novos conteúdos na próxima semana. Então, que Deus abençoe sua vida. Até mais, né? Obrigado pela atenção, e no próximo episódio nós vamos ter bastante coisa interessante aí, que o pessoal vai dar risada, mas vai ver quão sério foi, né, isso daí na Idade Média. Obrigado.